Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Patrícia Santana. Que o Shalom de Deus esteja com vocês, né? Que a paz do Senhor esteja com você. Que o Senhor continue te guardando, te livrando de todo mal. Eu desejo que você seja sempre fortalecido diante do Senhor. Que as bênçãos de Deus venham sobre sua vida. Que o Senhor te dê sabedoria, te dê paz. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa seu likezinho, comentário, tá bom? Qualquer tipo de comentário. Glória a Deus. Exalte o Senhor aí nos comentários. Se quiser tirar alguma dúvida. Hoje nós vamos falar sobre salvação, o que devemos fazer sobre salvação. Se você tem a Bíblia ali, eu vou estar lendo no livro de João, no livro de Mateus, Romanos, no livro de Mateus, no livro de Romanos e no livro de Primeira Epístolas de João também, tá bom? Então já prepara aí a sua Bíblia. E nós vamos falar um pouco o que devemos fazer para sermos salvos. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. É uma pergunta bem fácil de responder. E ao mesmo tempo assim difícil, né? Como é que tá aí? Salvador tá pegando fogo, viu? Calor. De vez em quando dá aquela chuva. Depois vem aquele mormaço, aquele calor terrível. Então, gente, vou ler aqui no livro de João. Vou falar um pouquinho sobre Nicodemos. Era um fariseu. E Nicodemos era um homem bem respeitado, né? Entre o povo. Ele era príncipe dos judeus. E ele era muito influente, muito respeitado no sinédrio como fariseu, né? Então, Nicodemos foi até a Jesus, né? Só que ele foi até a Jesus em uma hora que não era muito provável naquela época, né? Porque Jesus sempre estava pregando, anunciando o evangelho durante o dia. À noite, né? Ele sempre repousava em alguma casa, em algum local e descansava para o outro dia e orar, né? Nicodemos, ele, pelo fato de ele ser influente e respeitado, né? Ele conhecia as leis judaicas. E vocês sabem que naquela época muitos não criam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que ele veio, né, para trazer salvação à humanidade. O povo judeu estava esperando o Senhor Jesus, né, o Messias, e espera até o dia de hoje, né? Mas algo tocou, com certeza, Nicodemos. E Nicodemos foi atrás de Jesus. No capítulo 3, no versículo 1. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ô irmãos, nós somos tão pequenos. Nós somos tão falhos, né? Hoje eu estou assim. Ai, Jesus, que Deus me dê graça, me dê forças. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. É algo muito difícil para o cristão nascer de novo, muito difícil mesmo. Porque nós estamos ali dia a dia com a nossa natureza humana. E muitas das vezes a pessoa, ela sai de um mundo tão turbulento, ela sai de um mundo cruel, um mundo que julga, um mundo que maltrata, um mundo que massacra. Então muitas das vezes quando ela chega diante do Senhor, ela chega despedaçada. Ela chega sem valor. Ela chega destruída, um caco. Quem já chegou até Jesus sabe. Eu me lembrei agora quando eu encontrei Jesus. Glória a Deus. E do vazio que tinha na minha alma. E eu sou grata ao Senhor porque Ele me escolheu. Glória a Deus. Ai, Jesus, eu não sabia que esse tema ia mexer tanto comigo. Misericórdia. E eu lembro que quando eu encontrei Jesus, eu estava em uma fase assim tão difícil.
que eu não conseguia entender por que existia o vazio dentro de mim, o vazio dentro do meu ser. E Jesus preencheu. E hoje, o Espírito Santo não me deixa só, assim como não deixa você. Eu não sei quem é que está assistindo esse vídeo, quem vai assistir. Possa ser que você não seja cristão e você caiu nesse vídeo aí, você tem procurado entender a sua vida, né, irmãos? Eu não sei. Tem pessoas que esquecem como ela era quando ela chegou até Jesus. E ela fica murmurando, ela fica reclamando, até pensando em se desviar, e até se desvia, mas ela esquece como foi que ela chegou até a presença do Senhor. E muitas das vezes a gente não é grato pelo que Deus fez, né, na nossa vida. Nós não merecemos tamanho amor, porque por nossa causa Jesus, tão perfeito, sem pecado, sem erros, sem falhas, sem nada, sem motivo nenhum, ele morreu ali naquela cruz por nós. E muitas das vezes a gente esquece disso, a gente só quer dar lugar ao nosso eu, nós somos egoístas. Por que você pensa tanto em sair da presença do Senhor? Por que você pensa tanto em deixar Jesus? Ou por que você pensa tanto em não descer as águas, em entregar sua vida para o Senhor? O maior sofrimento foi o dele. Muitos naquela época morriam na cruz, mas não na condição de Jesus como santo, como perfeito, sem pecado, sem erros, sem falhas, sem motivo algum. Ele aceitou dar a vida dele por nós. E muitas das vezes a gente acha que o nosso sofrimento é maior do que isso. Muitos se desviam, muitos se afastam, ou então muitos vivem na igreja murmurando, reclamando que a sua vida está assim, que a sua vida está assado. Depois que eu encontrei Jesus, a minha vida parece que piorou, nada muda, nada acontece. Eu sempre falo sobre um versículo que diz assim: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Eu vou procurar aqui para deixar registrado. Desculpa, tá, gente? No livro de Lamentações 3:39. Se você tiver uma Bíblia aí, você abre Lamentações capítulo 3:39, que diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. De que se queixa o homem? Cada um sabe o caminho que trilha. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas muitas das vezes as pessoas reclamam demais. Gente, não tem ninguém que viva sem pecado. Sem pecado não, que não existe sem pecado, mas sem estar no erro e que não venha sofrer suas consequências. Quando o homem anda com Deus fielmente, as bênçãos do Senhor acompanham eles, sabe? Em todos os sentidos, amém? Então Nicodemos era um homem de referência, ele era príncipe, ele conhecia as leis do judaísmo, ele sabia que muitos ali estavam para acusar, apedrejar, levar até a morte aqueles que seguiam Jesus, aqueles que estavam ali com Jesus, que acreditavam que Jesus era o Messias. Muitos não aceitavam, não queriam enxergar que era o Messias, e até hoje o povo judeu é assim. Eles não aceitam, eles acham que Jesus vai vir de uma forma extraordinária. Eles não creram que Jesus nasceu de uma mulher humana. Eles não creem isso. Eles não creem que Jesus veio que foi o Espírito Santo que
colocou lá Jesus no ventre de Maria, né? Eu acredito que muitos não acreditaram, muitos acham que Jesus foi um homem que fundou o cristianismo. Então ele veio para trazer dissensão entre o judaísmo, fazer a separação, a divisão, veio criar uma nova lei, né? Uma nova religião. Eles não creem. E com isso eles colocaram Jesus naquela cruz, trocaram Jesus por um homem pecador, um ladrão. Barrabás era um homem que ele era ladrão, ele não era temente ao Senhor, né? E o povo preferiu agir da forma que agiram. Vamos soltar Barrabás e crucificar Jesus. Jesus fazia milagre, o povo não cria. Jesus transformava, Jesus curou leproso, Jesus ressuscitou mortos, né? No momento que foram pregar Jesus, ele passou a espada Paulo passou a espada na orelha do soldado e Jesus foi lá e colocou a orelha, todos viram, o leproso era curado ali naquele momento, o povo estava vendo. Mesmo assim, o povo não creu que Jesus era o Messias, porque Elias, porque os profetas faziam milagres, oravam. Então, para eles, Jesus era como um profeta, era como Elias, né? Era como os homens que faziam ali os milagres. Eles não acreditavam, né? Faziam milagres em nome de Deus. Então, para ele, aquilo ali era normal. Ele tinha como Moisés, como Abraão, seu pai, na fé. E esses milagres, ele já sabia que os seus antepassados faziam em nome de Deus. Então, assim, naquele momento, Nicodemos foi até a Jesus. Eu vou ler aqui o livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus instruiu Nicodemos a descer as águas, a nascer de novo, a nascer do Espírito. Eu vou ler aqui 3 passos para que a gente precisa fazer ser salvo. Primeiro, nós devemos ponderar sobre a nossa vida, voltar-se de tudo que nela seja contrário ao que Deus almeja em nós, né? Tudo que seja ao contrário à lei do Senhor, os mandamentos, os princípios bíblicos, nós temos que nos afastar. Esse ato de voltar-se a Deus é tipo você deixar o seu egoísmo, é o seu eu, a sua velha natureza. É você deixar a mentira, é você deixar o engano, é você deixar suas próprias vontades, né? É você não andar segundo o seu querer, a sua vontade, mas você dizer tipo, alguém me feriu, eu não vou ferir também. Alguém me odeia, eu não vou odiar também. Alguém não me perdoa, eu vou perdoar. É deixar, sabe, aquilo que é de natureza, difícil, pecaminosa, é deixar por Cristo. Mateus 3, capítulo 7, capítulo 3, Mateus 3, 7. Vamos ver o que diz. Mateus 3, capítulo 7. Fala aqui sobre João Batista, quando ele andava anunciando, pregando, né, pelo deserto da Judeia, anunciando, né, Jesus, para que o povo viesse a preparar o caminho,
para que o povo viesse a endireitar suas veredas, viesse a se separar de tudo aquilo que não era da vontade de Deus. O povo estava sempre buscando resposta em outros deuses, estavam sempre adorando a outros deuses. Nós temos que entender que só existe um Deus apenas. E o povo judeu, ele sabia disso. O povo judeu estava se desviando a todo momento. Não poderia aparecer alguém mostrando a eles um Deus, uma imagem que eles iam atrás e seguiam. Eles eram muito fáceis de se corromper. Muito fácil mesmo. Vocês lembram da história de Rebeca, quando Isaac saiu da terra do seu sogro e voltou para a sua terra? Rebeca e Lia foram com eles. E Rebeca saiu com deuses do seu pai. Ou seja, ela sabia que o marido dela servia ao Deus Todo-Poderoso. E com certeza Jacó. Desculpa, gente. Jacó. Ele sabia que o seu Deus, ela sabia que o Deus do marido dela era o Deus Todo-Poderoso. Mesmo assim, ela não quis abrir mão do Deus do pai dela. E foi seguir, né? E levou. Foi tanto que quando o pai, né, aqueles homens foram atrás deles, Jacó falou que morra aquele que tiver roubado a sua imagem. E Rebeca morreu, né? Rebeca morreu. Então é assim, ela teve uma punição, né? Perdeu a vida, porque Jacó, ele tinha certeza do Deus que ele servia. E eu acho que ele tinha certeza também que as suas mulheres, que todas que estavam ali com ele, estavam também servindo ao Deus Todo-Poderoso. Mas ele não sabia que a mulher que ele tanto amava estava servindo a deuses estranhos. Então o povo judeu, o povo naquela época era desse jeito. Eles sabiam dos milagres. Eles sabiam de tudo que Deus fazia, mas eles tinham o coração endurecido. E muitas das vezes você tem que abrir mão desse coração endurecido. Você tem que abrir mão, sabe, do seu querer, do seu eu. Você tem que ser maleável. Para andar com Deus, você precisa ser maleável. Para andar com Deus, você precisa ser flexível. Se você for uma pessoa endurecida, se você não for flexível, você não vai conseguir herdar o reino de Deus. Você não vai conseguir nascer de novo. E aqui no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, isso João Batista falando, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus suscitará filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. João Batista era conhecido e até hoje é conhecido como aquele que é duro, aquele que prega severamente. Porque realmente o povo naquela época era um povo incrédulo. Eram víboras, realmente. E ele ensinava, pregando em todos, se arrepende. Para de ser miserável, para de ser desgraçado, para de ser víbora, cobra. Vocês não têm visto quantos milagres, quantas maravilhas foram feitas. Quem poderá fazer tantos milagres como Jesus fez? Eles tinham Abraão como pai, mas eles não aceitavam vir um homem como Jesus, né? E João Batista não faz. Produz frutos de arrependimento. O que ele quer dizer com isso? Buscar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus
que dentro de você, quando você aceita Jesus, vai produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe, quando Jesus ele foi batizado, ainda nas águas, ele olhou para o céu e vinha uma pomba. E o Senhor falou assim, ó: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. O Senhor chamou Deus de filho amado. E esse filho amado, ele deu na cruz para morrer por uma raça de víbora. Buscai o Espírito Santo. Se você não se sente arrependido pelas suas falhas, pelos seus erros, é porque você precisa nascer de novo. Você precisa fazer como Nicodemos fez, ir atrás de Jesus e procurar saber: Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor, para que eu me arrependa, para que eu venha herdar a vida eterna. A partir do momento que você a todo momento buscar o arrependimento, o Espírito Santo vai fazer com que você se arrependa. Tem pessoas que para se arrepender é duro, hein? É difícil. Tem pessoas que para perdoar tem um coração duro, um coração difícil, mas não sabendo ela que ela está longe do Espírito Santo. Quando você abre o seu coração, quando você sente o arrependimento, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus te tocou. Você conseguiu ouvir a voz dele, você conseguiu estar sensível a ele. E muitos cristãos não é assim. Outro dia eu fui no círculo de oração e a irmãzinha que trouxe a palavra disse assim: busquem sentir o poder de Deus, busquem orar e que o milagre venha através da sua oração, das suas mãos. Não fique atrás de A, B e C procurando oração, procurando milagre, Deus fala comigo. Não, isso pode ser através de você mesmo. Então na sua casa ore pelo seu filho que está enfermo. Agora é o que eu estou dizendo. Na sua casa ore pelo seu filho que está enfermo. Na sua casa jejue, busque do Senhor. Não sei se as pessoas que estavam ali entenderam, porque eram muitas senhorinhas. E depois ela repreendeu que o pedido de oração que se faz ali, deixa ali mesmo. Sabe por quê? Os comentários geram fofoca. E quantos cristãos não conseguem se libertar da fofoca, do disse-me disso? Para que comentar sobre a vida das pessoas, o que elas estão fazendo ou deixando de fazer, se é errado ou é certo? Você é juiz? Você é perfeito? Você é Deus? Você tem poder para perdoar pecado? Você tem poder para salvar, transformar, libertar? Não tem. Você tem o seu erro, sua falha. Quando você for apontar para alguém, lembra da sua falha. Lembra de onde você sempre erra, ali no oculto, que ninguém vê, somente Deus e Satanás. Nós não somos dignos de julgar. Nós não somos dignos de julgar. E a humanidade tem essa mania, né, de julgar. As redes sociais estão aí, julgando as pessoas. A árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Essa árvore aqui somos nós. Se nós não dermos bons frutos, naquele grande dia nós não vamos herdar a vida eterna. Vamos ser lançados no lago de fogo, com o diabo e Satanás, né, e seus demônios. Isso é bíblico. Segundo, né, o que devemos fazer para ser salvo. Você deve reconhecer Jesus Cristo, que ele morreu na cruz para perdoar seus pecados. Nós devemos a todo momento, sim, reconhecer que Jesus morreu. Nós temos que crer na morte da cruz. Porque se você está na igreja e você acha que essa história de que Jesus morreu na cruz é um conto de fadas, você está vivendo enganada. Porque não é um conto de fadas, é real. É real. Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Abra sua boca e diga: não tenha vergonha de dizer que é cristão, que segue a Cristo. Não faça como Pedro. Quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E muitos na hora da provação, muitos no momento que ela deve se declarar cristão, ela não declara. Eu não estou falando você gritar: olha, eu sou crente, viu? Eu sou crente, sair gritando, eu sou crente. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando nas suas atitudes, no seu testemunho, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na rua onde você mora, dentro da sua casa, na sua parentela, onde você viaja, para onde você vai, no meio dos desconhecidos. É tão bom quando alguém para e diz assim: você é cristã, né? Você tem um jeitinho de... Cristão não falam, porque a pessoa que não tem um entendimento fala crente. Você é crente, né? Você parece que é crente, a sua atitude.
Glória a Deus. Isso é você declarar Jesus como seu Senhor. Porque Deus, ele não anda dando escândalo. O povo se escandalizava com Jesus, mas quando Jesus curava, ele se escandalizava, como ele dizia, como pode? Então tinha aquele alvoroço, né? Muitas das vezes o Senhor fala que o povo se escandalizava, mas era aquele alvoroço, como assim? Como ele consegue fazer tal milagre? Se os profetas não fizeram, se o povo do antigo não fez, como assim ele ressuscitou morto? Se antes não existia isso. Então você reconhecer Jesus, olha, para de dar mau testemunho. É melhor você dizer que você não é crente. E o que eu vejo muitas pessoas dando mau testemunho de cristão e se escandaliza, envergonha a palavra de Deus, envergonha a igreja, né? E através desses escândalos, muitos dizem assim, ó, aquela igreja, a filha de fulano, olha, fulano não tem nada a ver com a filha, pastor não tem nada a ver com a filha, com o filho que anda daquele jeito. Muitas das vezes o pastor, a pastora, ou um tio, uma tia, aquela pessoa que está ali, né, que é responsável pelaquela pessoa que está dando aquele mau testemunho. Eu falo mais dos jovens, dos adolescentes, que acontece muito isso, nem sabe. Às vezes da porta de dentro da porta para dentro é um perfeito testemunho, mas da porta para fora o bicho pega. E eu já vi muitos assim. Eu dizia, rapaz, fulana é crente, hein? Eu conheço uma pastora que ela julga muitas pessoas. E eu fiz a obra com essa pastora, e essa pastora vivia querendo que eu orasse para Deus revelar pecado de A, B e C. Eu olhei assim pra cara dela. Eu nunca fui de ficar julgando o irmão do seu pecado, sabe, irmão? Nunca. Porque eu aprendi que no mesmo erro que meu irmão caiu, eu posso cair um dia. E quem sou eu para julgar se eu tenho minhas falhas, meus pecados? Para que eu vou ficar julgando? A gente tem que orar, pedir ao Senhor para que tenha misericórdia. Sabe por quê? Jesus está às portas e meu irmão pode ir para o inferno e perder a salvação dele. Para que eu vou julgar? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para julgar alguém no erro? Quem é você? Nós não somos ninguém. Se o irmão adultera, você mente. Se o irmão matou, você se prostituiu. Se o irmão roubou, você engana, você trapaceia. Se o irmão falou alguma mentira, você dá palavrão. Você tem os olhos maldosos, você não consegue perdoar. Para a sessão. Você não consegue perdoar. Você é egoísta, você é falso. Você olha para a irmãzinha, para o irmãozinho com segundas intenções. Não existe ninguém perfeito. Até na mente, um pensamento a gente olha e fala assim, desejou, pecou. Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, Jesus falou, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Sem pecado. Naquele momento não tinha ninguém sem pecado. Ninguém, porque todos pecaram. Todos pecaram. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então você reconhecer a Deus, reconhecer a Jesus é um dos princípios para que você venha a ser salvo. Muitas das vezes, cheio de alto e baixo, às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, fulana tá tanto tempo da igreja e não muda, tá assim. Gente, você não sabe a luta que essa irmã passa para se libertar, esse irmão. Porque a carne é terrível, por isso que eu disse no início do vídeo, né? Não sei como foi que você chegou diante de Deus, quais as tralhas que você veio, porque eu, Patrícia, a minha família, a minha parentela, assim, tanto parte de pai como de parte de mãe são barraqueiros. Eu não ia vir santinha, bonitinha, fofinha. Não. Eu tive que lutar, e luto até hoje. Graças a Deus, hoje eu consigo estar mais centrada em Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus já faz mais forte, eu já dou mais lugar para Ele me ajudar, para Ele me controlar, mas foi difícil. Foi difícil. Então nós temos que negar a nossa vontade, o nosso eu, a nossa carne, todos os dias da nossa vida, se a gente quer herdar a vida eterna, se a gente quer ser salvo. Precisamos a todo momento, porque não existe ninguém santo não, viu? Eu sigo um homem de Deus, que eu não vou dizer o que é, porque ele é muito famoso. E eu fiquei assustada quando ele disse que ele era nervoso, estressado.
Eu disse, meu Deus, olha o nível desse homem, Senhor, não dá para acreditar. E ele falando, gente, eu era terrível. Eu era terrível. E hoje eu ainda luto contra a minha natureza. Não existe ninguém perfeito nessa terra, não existe ninguém salvo, gente. Vamos abrir, você que está vendo esse vídeo aí, ó. Pare de julgar o teu irmão. Se você não é cristão, pare de julgar o cristão. Porque vai ser mais difícil para você se libertar. Quando a gente fala, a gente julga, nós recebemos, tipo, o decreto de sermos julgados também. Quantos já caíram no mesmo erro do que um irmão caiu? Eu conheço uma irmã que ela falava tanto em adultério e ela caiu em adultério. Enfim, é difícil. É fácil falar o que a gente deve fazer para ser salvo? É fácil, mas cumprir é muito difícil. Porque a salvação não é qualquer coisa. Não é. De maneira nenhuma. Não é qualquer coisa. A salvação é a coisa mais importante na vida do ser humano. É a decisão do seu futuro eterno. Muitas pessoas que estão dentro da igreja não têm noção do que é a salvação. Não conhecem a Jesus ainda. Estão dentro da igreja, louva, adora, dizima, oferta, faz a obra de Deus, mas ainda não tem consciência do que é a salvação. Eu tenho, se eu não me engano, de 26 a 27 anos no Evangelho. E há pouco tempo eu fui cair em mim o que era a salvação. E eu pregava, eu falava que Jesus estava voltando. Todo mundo fala que Jesus estava voltando. Mas a noção que você tem do que é o inferno eterno, que é o céu eterno, quem é Jesus, quem foi Jesus e quem será Jesus por toda a tua eternidade, muitos ainda não sabem. Muitos. É por isso que eu digo, ainda tá tomando leitinho, tá até no feijão, mas precisa colocar um mocotózinho dentro ainda. Amém? Deixa eu falar agora sobre a terceira coisa que nós devemos fazer para nós sermos salvos. Você deve pedir a Deus para ser o Senhor da sua vida. E reconhecer abertamente, verbalmente, que Jesus não é somente o seu Salvador, mas sim também o seu Senhor. Quase o que nós falamos aqui em cima, né? Nós devemos primeiro aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador, dando bom testemunho, deixando o nosso eu, a nossa própria vontade. Aí agora a gente precisa pedir a Ele para Ele ser o Senhor da nossa vida. E quando a gente começa a pedir a Ele para ser o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo de Deus entra em ação. É aí que você vai indo no mais profundo de Deus. É aí que você vai reconhecendo, que você vai sabendo, você vai conhecendo a Deus. E você não quer mais nada nessa terra, você só quer adorar, você só quer engrandecer, você só quer fazer o que é certo, porque você vai buscar Ele nas madrugadas, você vai jejuar mais, você vai ler mais a palavra, você vai querer amar mais as pessoas, sabe? Você vai ver um ladrão matando, um homem estrupando, e você está amando aquela pessoa, porque é o amor de Deus. Porque quem está por trás da maldade ali, daquilo que aquele homem, daquela mulher fez, não é ele, é o diabo, é Satanás. Você vai começar a entender coisas que você não entendia antes. Que você julgava, é errado, tem que morrer, tem que perecer, tem que ser preso, tem que pagar pelo que fez. Tem, mas por trás você vai ter misericórdia, você vai dobrar no joelho e vai orar. Por essa pessoa você não vai entender. Às vezes você olha e fala assim, menina, você é boba, você é besta, fulana fez isso e isso, e você ainda tá abraçando, tá amando, você ainda tá ajudando. Você não vai querer mais julgar aquela pessoa, você vai querer orar, sabe? Você vai querer dar amor, você vai querer estender a mão. Você vai querer ser como Deus. Essa é a diferença de você querer que o Senhor, de você querer ser você reconhecer que Ele é o seu Salvador, e de você querer que Ele seja o seu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então você precisa nascer de novo. Você precisa crer na morte da cruz. Você precisa reconhecer que Ele é seu Senhor. E você precisa pedir com que Ele seja o seu Senhor. A salvação é um degrau que todos os dias você sobe. Irmãos, não deixe Jesus. Não largue a cruz.
O inimigo está querendo que você largue a cruz, que você jogue tudo pro alto. Eu não sei quem é você que está vendo essa mensagem. Ore sempre pedindo ao Senhor: Pai, não deixa eu largar tuas mãos, e não larga a minha, ainda que eu largar a tua, não largue. Mas para você chegar a esse nível, você precisa primeiro nascer da água e do Espírito. Você precisa crer a todo momento que aquela morte foi uma morte dolorosa, injusta. Porque Jesus é o justo juiz. Se você já sofreu injustiça, você sabe como dói. Você sendo pecador, imagine um Deus que não era pecador e sofreu aquela injustiça. Amém? Então, se afastar do pecado, aceitar a Jesus, negar a si mesmo, nascer da água e do Espírito, reconhecer Ele como seu Senhor e fazer dele o seu Senhor, é apenas um dos princípios que você tem que fazer para que herde a vida eterna. Negar o seu a todo momento. Nunca deixe de orar, de jejuar, de ler a palavra. Tem pessoas que é necessário ela jejuar todos os dias para matar a carne. Eu não consigo jejuar porque o meu estômago dói, porque isso, aquilo, eu tenho problema de saúde. Mas você gosta de uma farinha, pare de comer farinha. Você gosta de um bolo, para de comer um bolo. Você gosta de refrigerante, abre mão do refrigerante. Jesus, estou abrindo mão desse refrigerante, estou fazendo esse jejum para que o Senhor mate a minha carne, para que o meu eu, a minha velha natureza, esse meu nervosismo, essa mentira, esse engano, essa inveja, essa prostituição saia de mim. Eu estou fazendo por isso. Você precisa ter sabedoria também para você não estar ficando doente, né? Massacrando ali a sua carne. Vai ser pior. Que nem abrir mão daquilo que você gosta, você vai poder. Uma pessoa enferma. Então você tem que ter sabedoria, né? E orar, você não tem que orar apenas parar um minuto para dobrar o seu joelho, não. Se você tem dificuldade de orar, quando você abrir os olhos, já ajoelha logo, antes de dar a primeira palavra, e já pede logo forças ao Senhor, na cama mesmo, dobrando o seu joelho. Guia os meus passos, a minha vida. Me ajuda na minha fraqueza, Espírito Santo, seja comigo, guarda o meu dia, a minha vida te entrego. Toma a direção de tudo que é meu, de tudo que eu vou fazer hoje. Tá indo no ônibus trabalhar, no carro, em vez de ficar com conversas aleatórias, vai falando com Deus ali, com o Espírito Santo, aproveita que você tá só e vai falando com Deus. Tá no trabalho, começa a orar ali, ó. Se não for algo que você vai trabalhar assim, lendo no computador, alguma coisa assim, que você possa, vai na mente ali, ó. A todo momento você tem a oportunidade de estar falando com Deus. Isso fortalece tanto a alma. Ah, eu não tenho tempo de orar, irmã. Eu acordo de manhã, eu acordo de manhã, eu tenho que dobrar logo o meu joelho na cama e pedir ao Senhor logo ali a direção do meu dia. Porque eu já acordo, dá banho no menino, bota café, arruma o menino para a escola, principalmente quando a criança ainda é dependente da mãe. Aí pega isso para aquele, a camisa sujou e troca a camisa, e aconteceu isso, o menino foi no banheiro, limpa menino, lava menino, e troca a fralda, e faz e acontece, leva menino, traz menino. Quando você chega, quando você está nesse processo, tá cansada, exausta. Aí tem pessoas dizendo que vai se arrumar, que vai para a escola, que vai trabalhar, eu tenho que fazer almoço, tenho que fazer isso, tenho que deixar janta, tenho que deixar merenda, é tanta coisa que se você for separar um horário, você não vai orar. E ler a palavra do Senhor está em todos os lugares. Você pode baixar um aplicativo bíblico e tá lendo ali, ó. No ônibus, em vez de você estar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, Twitter, não sei o que, você tá ali lendo. Teve no tempo ou não teve? Teve. Antes de dormir, lê pelo menos um versículo que você já conheça e declare ali ao Senhor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tu é o pastor da minha vida, da minha salvação, é o Senhor que me guia, é o Senhor que me transforma. Amém? E não esquece de anunciar o reino dos céus. E não esquece de ajudar o teu irmão que é fraco. Vai colaborando com o reino. Te lembra assim, ó, que naquele dia você vai ser julgado pelas tuas obras. E que a tua coroa tem que estar cheia de pedrinhas. Amém? Não vou entrar nesse assunto não, senão vai sair do propósito, que é o que eu faço para herdar salvação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Saiu longo, saiu. Mas deixa seu like, comenta. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.